E eu gostaria de desafiá-los na nossa escala, na nossa programação. Me coube e eu estou muito feliz pelo tema, no entanto, temeroso, porque é um tema bem complicado. E eu tentei fazer com que, não só o tema, mas a mensagem de hoje, ela tivesse um tema um pouco diferente, talvez do que a gente tem ouvido esses dias, mas na mesma proposta de avivamento. O texto que nós vamos usar, a pergunta é essa: será que nós estamos preparados para o avivamento? O tema da nossa mensagem vai girar em torno dessa pergunta. Porque talvez eu e você temos orado bastante para que Deus possa fazer avivamento. Sim ou não? Amém? Você tem orado para isso? Agora a pergunta que a gente talvez precise responder, que precede ao agir e o derramamento de Deus sobre nós, o avivamento, o Ruach, o sopro do Espírito sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida individualmente e coletivamente sobre a igreja. Talvez uma pergunta que eu e você precisaríamos fazer antes é essa: será que eu estou preparado para receber? E essa questão, ela é muito clara em vários momentos do Evangelho. Jesus, em uma situação, não é o texto que nós vamos falar, mas em uma situação, ele fala sobre uma comparação entre o vinho novo e o odre velho. E ele diz que se ele colocar esse vinho novo no odre velho, vai se romper aquele odre. Então não dá. E ele vai falando essa questão do velho com o novo, de coisas que estão prontas ou não, para deixar claro que algumas coisas Deus quer fazer sobre nós e em nós, mas há uma necessidade nossa de se preparar. Antes dos evangelhos, no Antigo Testamento, você vê também, quando Deus fala aos profetas, que ele ia fazer algo muito grande no povo. Mas para fazer isso, sempre havia também, a partir de Deus, nos profetas, uma palavra dizendo: vocês precisam se preparar, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Lembram disso? Havia sempre essa proposta, Deus querendo fazer, mas da nossa parte, olhando para cima, dizendo: estamos prontos, não porque nós somos bons, mas porque nós estamos nos preparando para aquilo que Deus vai fazer com a gente. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitas vezes essa ação de estar pronto pelo agir de Deus, era uma forma de jejum. Eles jejuavam como coletivo mesmo, o povo todo jejuava porque Deus estava para fazer algo diferente, algo novo naquela situação, naquele momento. Então sempre havia uma expectativa da parte da palavra sobre se lá que nós estamos preparados ou não. Porque nós oramos bastante para isso, mas será que há uma preparação da nossa parte? Será que Deus olhando aí com muito carinho, eu queria que você fizesse essa pergunta: será que Deus olhando para nós lá de cima, para cada um de nós, a palavra dele diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, correto? João capítulo 4. Mas talvez, será que a gente pode aumentar um pouco esse texto, Danilo, e dizer assim: Deus procura aqueles dos quais ele vai derramar o avivamento. Vamos pensar no coletivo. Deus procura igrejas das quais estão preparadas para ele derramar o avivamento. Ou individual, Deus olha para nós, será que ele acha em nós uma conectividade, uma predisposição para que ele derrame o avivamento, e esse avivamento não vai nos estourar, pelo contrário, vai produzir algo da qual o avivamento produz na nossa vida? Essa é a pergunta que cerca para a gente. Será que nós estamos preparados para esse avivamento? E eu queria convidá-lo para a gente abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos tirar desse texto, versículo de número 1 a 9, algumas coisas importantes, mas eu vou trazer também alguns dados, e talvez eles não sejam tão claros aqui, talvez fique um pouco pequeno, eu vou ler, eu queria colocá-los bem claro aqui, para você não perder, e eu não perder nenhum detalhe, que é muito importante para a gente, nessa explanação da palavra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo 9, acompanhe na sua Bíblia a leitura que farei desse texto. Eu, porém, irmãos, Paulo falando à igreja de Corinto, não vos pude falar como a espirituais, e sim somente como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido,
porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3: porque havendo entre vocês ciúme, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos do mesmo, servo por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É desse texto que nós vamos tirar alguns ensinamentos, para a gente caminhar, tentar responder essa pergunta: será que nós estamos preparados para um avivamento? Talvez essa pergunta ela seja companheira daquela que a gente sempre faz: será que nós estamos preparados para o arrebatamento? Deixa eu te fazer essa pergunta mais próxima, né? Se Jesus, de uma forma muito clara, o texto diz isso, aparecer no céu com trombeta e sumindo, e diz o texto que quando isso acontecer, alguns vão ficar, outros vão subir. Pergunta retórica: se isso acontecer hoje, você sobe ou você fica? Essa mesma pergunta é colocada para a gente de forma no texto bíblico, inclusive é mencionado um conselho: vigiai, fique atento, porque pode ser a qualquer momento. Ah, Isaías, mas tem alguns pressupostos. É verdade, tem algumas promessas, tem alguns caminhos que eles precisam seguir, mas se Deus não vier hoje, se Jesus não vier hoje, por exemplo, a gente termina o culto e vamos para casa, amanhã talvez venha, mas hoje não veio. Mas se de repente Ele não vier, mas você for, como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Essa pergunta ela faz companhia com essa sobre avivamento. A diferença é que nessa ação do arrebatamento é um levar-nos à morada celestial. O avivamento é uma ação do Espírito sobre nós, que vai trazer transformação de dentro para fora, em mim, e onde eu estou vai ser transformado pelo poder de Deus que habita em mim. Então é para agora, é para hoje. Isso não dá para a gente ficar, quando será? Não, o avivamento, a proposta de Deus em descer o Espírito Santo sobre nós, de forma a nos avivar ou reavivar, é uma proposta para que eu e você tenhamos todo dia, o dia todo, todo o tempo. Até porque as igrejas, elas passam em nós, como membros de igreja, às vezes passamos por esse, vamos chamar, desânimo, porque há um momento nas igrejas do Apocalipse, nas 7 igrejas, uma delas, a igreja de Laodiceia, Jesus diz: vocês esqueceram o primeiro amor. E numa dessas igrejas também, ele vai mencionar essa expressão de que, de Laodiceia exatamente, vocês não são nem quente e nem frio, vocês são o quê? Morno. E morno é bom? Segundo o texto é pior. É melhor que fosse frio ou quente, palavra de Jesus. Porque quando morno, eu tenho vontade de vomitar vocês. Por quê? Porque está faltando avivamento. Porque está faltando fervor. Está faltando o avivar que vem do céu sobre a nossa vida. A gente se acomodou. E eu quero mostrar nesses detalhes para a gente. E eu trouxe aqui alguma coisa. Fernando, talvez você goste disso que eu vou te mostrar. Você acha que querer é poder? Talvez você vai dizer, depende. Quando você responde uma pergunta como depende, você não erra nunca, né? Depende, você acerta todas, porque aí você pensa um pouquinho,
para tentar responder da forma certa. Mas, por exemplo, eu sou apaixonado por moto, né, Fernando? Imagina uma dessa. Querer é poder? Não. Por exemplo, eu preciso de dinheiro para comprar essa moto, concorda? E segundo essa moto aí, custa em média 80 mil reais. Muito cara. Muito dinheiro eu preciso para comprar uma moto dessa, concorda? Segundo, eu preciso de habilitação. Eu tenho dinheiro, compro a moto, mas eu não tenho habilitação, eu posso andar de moto? Eu tenho que ter habilitação. Só querer e poder não é suficiente. Por mais que eu tenha o dinheiro, eu preciso ter habilitação para moto. E terceiro lugar, eu preciso ter uma experiência para andar nesse tipo de moto. Tanto que, quando você vai fazer o seguro de moto desse calibre, isso é uma GS 1200 da BMW Adventure, que eu gosto muito dessas motos, então eu sei todos os detalhes que você me perguntar. Para você fazer um seguro dela, você tem que ter um seguro anterior para que o seu seguro seja amenizado. Caso contrário, o seu seguro vai ficar muito alto porque você é inexperiente em moto desse calibre. Esse é o argumento das pessoas de seguradora com essas motos. Então você não, eu tenho dinheiro, quero comprar essa moto. Pode comprar. Eu quero andar, mas não tenho habilitação? Não vai conseguir andar. Vai até andar, ilegalmente. Mas eu gosto porque eu tinha uma Bis, né, Fernando? E comprei uma GS 1200. Você acha que você vai andar da Bis para uma GS, Fernando? Vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. É outro tipo de moto. Então querer não é poder exatamente. Eu quero, eu posso, não exatamente. E aí essa questão, quando a gente olha para o texto, Paulo queria muito, mas não podia tratar o povo de Corinto como espirituais. Ele queria muito. O texto, quando traz o versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Numa outra versão ele diz assim, eu desejo grandemente, mas não posso falar com vocês nesse nível espiritual. E ele diz o motivo, porque vocês são carnais. É como dizer para as pessoas, tratando de assuntos das quais elas não conhecem nem razoável, então não dá nem para entrar em assunto muito baixo, porque não dá para conversar nesse assunto com vocês. É isso que Paulo estava querendo muito, desejando muito falar com eles, com a igreja. E aqui, essa parte da carta de 1 Coríntios, era uma carta que Paulo estava endereçada à igreja, de um retorno que ele já estava prometendo. Por exemplo, Paulo chegou, já fez o trabalho e tal, e agora ele mandando a carta dizendo, gente, eu já estive com vocês, estou mandando essa carta, como se fosse um segundo momento estando com vocês. Então não era uma carta de, irmãos, quem são vocês? Não, era uma carta de quem conhece. É uma carta de quem já esteve presente e está dando alguns alertas para eles nesse capítulo 3. Mas aí tem algumas dificuldades que a gente enfrenta e eu queria mostrar para vocês. O problema de Paulo em querer, mas não poder, é por causa da realidade da igreja de Corinto. E fica muito claro nesse texto essa realidade. E eu queria mostrar para vocês. Essa realidade da igreja de Corinto também é uma realidade para a gente. Segundo o próprio texto, Paulo coloca, eu não posso falar para vocês espirituais, porque a realidade de vocês é que vocês são só carnais, são crianças em Cristo, tem ciúmes dentro de vocês, tem contendas dentro de vocês, vocês estão brigando uns com os outros, não tem espiritualidade nenhuma dentro de vocês. É isso que Paulo está falando para a igreja. E trazendo para nós, vamos entrar um pouquinho na realidade da nossa igreja brasileira, não só brasileira, mas do que nós estamos vivendo quanto igreja hoje. Já parou para pensar como é que está a igreja? Está animado com a igreja? Vamos pensar no Brasil. Estamos felizes com o evangelho brasileiro? As igrejas brasileiras? Eu trouxe algumas estatísticas e antes eu tirei desse livro algumas situações muito interessantes. Esse livro tem como tema, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, é a tradução. Esses são alguns dados oficiais escolhidos de várias organizações cristãs, revistas e institutos de pesquisas, e foi lançado esse livro com esses dados da igreja mundial. Tanto os Estados Unidos, o Brasil, foram pegos de vários lugares alguns dados. Olha como isso chama a atenção da nossa realidade, eu queria que você atentasse para isso, por favor. Primeira realidade da nossa igreja, de várias que eu vou mencionar aqui. 45% dos evangélicos acreditam que o vício de jogar apostando não é pecado. Você acredita nisso? 45%.
49% dos evangélicos acreditam que viver a dois sem se casar também não é pecado, não tem problema. Realidade. Não estou dizendo do que eu vi por aí, estou dizendo de pesquisas de campo que foram feitas por essas pessoas ali daquela revista. 49% dos crentes mantêm fantasias sexuais por diversas pessoas. Realidade da igreja. 33% dos evangélicos nascidos de novo dizem que aborto não é pecado. Aumentar um pouquinho a lista para ver se a gente consegue entrar na realidade. Mais uma. 13% dos cristãos nascidos de novo fizeram ou fazem aborto tranquilamente. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 30% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. Não coloquei um outro dado a mais, os pastores em questão de suicídio. Está cada vez maior o número de suicídio de pastores. Nossa realidade. 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. Acredita nisso? Imagina, Rafa. 50% dos evangélicos acreditam que Jesus tenha pecado. Não dá para crer que ele não errou. Está ficando pesado? Vou passar mais alguns para vocês entenderem. 25% dos irmãos acreditam que a Bíblia tem falhas em seus princípios. Só para dentro da igreja, não estou falando de pesquisa lá fora, nada. É só entre igrejas, inclusive só tradicionais, tá? Desse livro. Vou mostrar um pouquinho mais do outro. 46% dos evangélicos não acreditam numa verdade absoluta de Deus. Não, é relativo. Cada um tem a sua verdade. 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia é relativo. Como por exemplo, eu ouvi esses dias, falando com um adolescente da nossa igreja, ele disse assim para mim: ah não, mas isso aqui é para aquela época, agora não vale mais isso. Mais uma porcentagem. 61% dos jovens evangélicos acreditam que boas obras o levarão para o céu. Acreditam nisso? Jesus não valeu nada, graça não tem nada disso. A última seleção de estatística. 63% dos evangélicos acreditam que budistas, islâmicos e cristãos oram ao mesmo Deus. Sabia disso? E eu vi isso aí na minha vida. Encontrando uma pessoa em São Paulo, uma vez ela disse para mim assim: viu, eu queria dar uma lida, vocês usam o Corão lá na igreja? Ela achou que eu usava o Corão na igreja. A gente usa a Bíblia na igreja, não é o Corão. O Corão é o livro do islâmico, não tem nada a ver com a Bíblia. Usamos Bíblia, não é o Corão. 58% dos evangélicos creem que todas as religiões ensinam as mesmas verdades. Igual. Importante é você ter uma crença em um Deus. Não é essa a palavra que todo mundo solta por aí? Importante é você crer. 74% dos jovens evangélicos trapaceiam seus testes na escola. Pais, é verdade ou mentira? Jovens que estão pouco aqui. 93% dos jovens crentes são desobedientes aos seus pais. Mentira ou verdade? E olha que isso aqui é mandamento. E com promessa. E não obedece. Disse isso uma vez aqui, não sei se vocês estavam presentes, mas eu disse que a minha geração foi a última geração, me entenda o que eu vou dizer, que os filhos obedeceram aos pais, e a primeira geração onde os pais obedecem aos filhos. Mudou. Os filhos não obedecem mais os pais, e parece que mudou tanto que agora quem obedece são os pais obedecendo aos desejos, vontades e anseios dos filhos. Tem mais uma ainda, eu achei que tinha 3. 63% dos jovens evangélicos agridem pessoas em momentos de ira, ou seja, no trânsito. Você faz isso, irmão? Você está nessa estatística? Como é que você se comporta no trânsito? Deixa eu contar um testemunho bem peculiar.
Uma irmã da igreja que está aqui com a gente, sabe o conectar que a gente está fazendo, aquele videozinho? Eu passei para essa pessoa o vídeo, e essa pessoa passou para uma outra pessoa. Isso vocês sabem como é que eu sou, eu vivo sorrindo para a parede, né? Olhou para mim, eu dou sorriso, está mal-humorado, eu estou sorrindo. E lá no vídeo eu dou sorriso. Vocês lembram quando eu falei sobre ansiedade? E dou sorriso, e sempre a minha despedida: tchau, Deus abençoe, tchau. Normal, todos eles vão ser assim, que isso aí é o Isaías. E aí essa pessoa transferiu esse vídeo para outra pessoa que não é da igreja, eu também não conheço, e essa pessoa retornou para ela, para essa que falou para mim, que ela me viu e perguntou: o pastor tem um carro vermelho? Tem. E eu tenho um carro vermelho. Eu não sei se eu tiver parado em algum lugar, é meu carro, não vou fugir, vocês vão saber quem sou eu, que estou ali naquele lugar. Pode ir lá, o pastor está aqui. E ela falou: tem. Ah, então é ele mesmo, porque é o mesmo sorriso daquela mesma pessoa que deu na hora que estava lá do vídeo que você me mandou. Aí a pessoa perguntou, e falando isso para mim, dizendo assim: mas como assim? Ela falou: não, ela parou na pista ou no trânsito ali para atravessar, e aí eu sorri sendo generoso, claro, pode passar, o mesmo sorriso do vídeo, e ela me viu e lembrou do vídeo que ela tinha acabado de receber, e eu estava ali. Imagina se eu passo desesperado ali no trânsito, e não vai parar para ninguém, como que ia ser meu testemunho, irmão? E aí eu vou compartilhar contigo, minha irmãzinha e meu irmãozinho. Talvez você briga no trânsito, algo assim, nesse 63%, aí daqui a pouco você entra aqui, você olha para o lado, aquele irmãozinho que você brigou está ali: você aqui, que bênção, que cara a gente vai ficar, hein? Olha a porcentagem: 63% dos evangélicos agridem pessoas verbal ou fisicamente no momento de ira. 88% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência ou na juventude. Isso é muito difícil, muito duro de ouvir isso, mas isso não é sozinho, isso vem com vários resultados que a gente está vendo nas outras estatísticas. 75% das pessoas que estão em uma boa igreja evangélica não participam de estudos bíblicos ou pequenos grupos. Deixa eu ser pastor de vocês agora bem claro. Quantos de vocês aqui já fizeram inscrição participar de estudo bíblico, no nosso caso EBD? Pouquíssimos. Segundo o que acabei de ver com a presbítera Sheila, representante disso, nós temos 5, 6 vagas preenchidas de casais. Tem 6 casais na nossa igreja, irmãos. Muitos de nós estão nessa aí, quer vir no culto, mas não quer estudo bíblico, não quer pequeno grupo, não quer comprometimento, quer só um alimento, mas não quer comprometimento. 75%. E a realidade da nossa igreja, agora com as outras coisas mais brasileiras, 20% dos crentes nunca oram. Acredita nisso? Virou piloto automático. 25% dos crentes nunca leem a Bíblia. Olha a nossa realidade. É bastante gente, você não acha? Para quem se diz cristão e tem a regra de fé e prática, palavra de Deus. 40% dos crentes nunca dizimam. Estou errado, Maria Silvia, minha nossa tesoureira eterna? Acho que eu até aumentei um pouquinho, né, essa estatística, né, da nossa comunidade. Estou mostrando a realidade, irmãos, não dá para colocar máscara, é a realidade. 70% dos crentes nunca ofertam a missões, não entende o que é missão, não sabe, não tem nada a ver com missões. É mentira, pessoal, daquele segredo de missões? 90% dos crentes nunca se reúnem para ter um tempo devocional com a família. Respondam para mim, isso é verdade ou isso é mentira, essa estatística? Quantas vezes você faz culto doméstico com a sua família? Antigamente fazia muito, né? O que aconteceu? A tecnologia ajudou? Hoje você pode fazer facinho culto, até por Skype com seus filhos. Mas a estatística está aumentando. Deixa eu aumentar, colocar mais um. 95% dos crentes nunca ganham uma alma para Jesus. Deixa eu te perguntar, quem que você evangelizou que hoje está nos caminhos do Senhor? Falar, esse eu fui pai espiritual, eu evangelizei, ajudei aquela pessoa a conhecer o evangelho da graça. Última estatística.
99% dos crentes nunca discipulam novos convertidos. Olha como é feio de ver. E eu pergunto para nós como igreja, da nossa realidade, quantos você já discipulou? Quem você está discipulando? Às vezes, mas o que é discipular? É você transferir tudo aquilo que Deus fez com você para a vida dele. Ah, mas é difícil. A mulher samaritana discipulou milhares de pessoas em Samaria. Ela chegou, encontrou com Jesus, Jesus conversou com ela, João capítulo 4, se você quiser conferir depois. Ela falou de Jesus, falou dos maridos que tinha, que não tinha e tal, vejo que tu és profeta. E aí ela ficou tão empolgada que ela saiu dali quando os discípulos chegaram, porque era estranho a mulher falar com um homem daquele. E ela saiu e foi falar para as pessoas do que Jesus tinha falado e quem era Jesus. Aquelas pessoas ficaram embasbacadas e foram ver, porque aquela mulher foi falar: gente, eu encontrei, gente, tem alguém lá que vocês precisam conhecer. E por causa dela, todos foram lá. E no restante do versículo 36, o texto diz assim, presta atenção: aquela cidade toda começou a crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E aí eles pediram para Jesus, sabe o que? Fica mais com a gente. E eles ficaram mais, Jesus ficou mais 2 dias em Samaria com eles. Por causa do quê? De uma mulher que falou o quê? O que Jesus fez na vida dela, só isso. Só falou do que Jesus fez. A gente precisa falar do que Jesus fez na nossa vida. É só isso que ele está falando. Mas parece que mesmo só isso é difícil para a gente. Por isso eu queria mostrar para a gente nesse quesito. Paulo desejava muito, mas não podia, por causa da realidade daquela igreja. E eu pergunto, será que a realidade da nossa igreja hoje, Deus deseja e quer derramar o avivamento? Será que Ele pode fazer isso com o que a gente está oferecendo? Será que Ele vai derramar o avivamento por um povo que não lê a Bíblia? Você acha que Ele vai derramar o avivamento por um povo que não ora, que não jejua, não tem essas oportunidades e nem essa mentalidade de que isso é importante para que haja uma profundidade e encher-se do Espírito? Será que nós vamos receber de Deus se a gente está desse jeito? Nós precisamos mudar nossa realidade, queridos. Mas a realidade da igreja brasileira, e de forma geral, no mundo todo, está difícil. Cada vez mais difícil. Tanto que no IBGE foi constatado um novo número de pessoas que estão cada vez maiores, os desigrejados. Já ouviu esse termo? Não querem compromisso com a igreja, mas ao mesmo tempo que não querem com a igreja, às vezes vão se desligando também da Bíblia, da oração, e se desligando de todas as outras, dos outros exercícios espirituais que são essenciais para a nossa vida. Precisa haver um arrependimento da nossa parte e dizer: Senhor, a gente não é como o Senhor gostaria que fôssemos. A gente precisa reconhecer a nossa realidade, para dizer para o Senhor: Senhor, perdoa as nossas falhas, porque a gente sabe o que é fazer o bem e não faz. A gente sabe que precisa ler, mas a gente não lê, Senhor, perdoa a gente. A gente sabe que a gente precisa orar, mas a gente não ora. Deixa eu fazer uma palavra para os pais que a gente está lidando. Ontem, essa manhã, eu fui dormir 5h30. No acampamento acordei às 7. Então eu estou aqui só na base da graça. Das 2 até as 3 e pouco eu atendi uma adolescente. Das 3h30 às 5h30 atendi outra adolescente. E a pergunta que eu fiz para esses adolescentes, os dois em especial, foi o seguinte: como é que é a sua casa? O pai é pastor, gente boa, conversamos bastante, colocou algumas dificuldades, que é o que eu queria ouvir dele. E a outra disse que os pais são da igreja, mas não tem nenhuma preocupação com ele. Quando eu ouvi aquilo, me incomodei demais, até eu iria falar sobre isso. Eu falei: eu preciso que o Espírito Santo me incomode para eu falar, especialmente para vocês, pais. Os filhos de vocês estão olhando tudo que vocês fazem, vocês já sabem disso. Se o seu filho não ora, é porque ele nunca te viu orando, não esquece disso. Se teu filho não lê a Bíblia, talvez é possível que ele nunca tenha te visto e nunca tenha aprendido a ler a Bíblia. Agora, se você nunca fez nada disso e ele continua fazendo, é graça de Deus. É só graça. Mas os filhos observam o que o pai e a mãe estão fazendo
com relação ao reino de Deus. E há uma expressão que eu gosto, que se usa bastante, que diz: quando as famílias estão fortes, a igreja está forte. Então é muito possível que, porque a igreja está nessa realidade, é muito possível que as famílias também estejam enfrentando realidades tais quais a igreja está. E lá no acampamento, quando hoje nós fizemos o apelo pela manhã, eu preguei lá, falei sobre o vazio existencial que todos nós temos, e que não sei se você sabe desse dado, a cada 40 segundos no mundo um adolescente tira a vida. Há um suicídio, o maior número de suicídios é entre 15 e 23 anos, você sabia disso? 40 segundos. E vou piorar esse dado: a cada 13 pessoas que tentam o suicídio, uma consegue. Então, para cada 40 segundos, 13 tentaram, uma conseguiu se matar, e as outras 12 ficaram com um quê no coração? Diga para mim, pais, que tipo de filho, filha, fica depois de ter tentado suicídio? Já não tem trauma suficiente? E aí a gente olha para a nossa realidade, a gente precisa dizer: Senhor, me perdoa pela realidade da minha igreja, ou pela realidade da minha família, porque não vai vir avivamento enquanto a gente não se dobrar e orar pelos nossos filhos, ou orar com eles, orar com a nossa esposa, ou por eles, e ter esse momento, porque a gente acha que está brincando de evangelho, e oramos por avivamento, quando Deus talvez pergunta: eu posso derramar avivamento na sua vida? Você não suporta, você não suporta. E o que nos cabe, queridos, com muita humildade, eu digo isso para o teu coração: arrependimento. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Mas a igreja não tinha só uma realidade, tinha algumas coisas interessantes. A segunda, Paulo desejava, mas não podia, não é só por causa da realidade daquela igreja, mas também por causa da carnalidade daquela igreja. E ele deixa isso bem claro no versículo 1, quando ele diz assim: vocês sois carnais. E ele não só chama de carnal porque eles têm algumas atitudes, mas ele seleciona as atitudes deles, e ele coloca bem claro: ciúmes, contendas e partidarismo. Vocês têm coisas que não é de Deus, não faz parte de quem é nascido de Deus, não faz parte de quem nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. E talvez a gente possa olhar para a pergunta que a gente fez no início. Talvez o Espírito Santo quer descer, mas só tem carne aqui. Mais uma vez um adolescente me perguntou, assim esporádico, a gente não ficou horas conversando, como eu sempre fico, mas ele me perguntou assim, ele falou assim, a gente conversando sobre um problema, ele disse: ah não, mas eu sou assim. Aí eu disse para ele: cara, se você é assim, você precisa ir para a cruz, porque quando a gente se encontra com a cruz, o próprio Jesus diz: a gente precisa morrer e nascer de novo. A gente precisa matar a nossa carne. Eu e você precisamos todos os dias enterrar nossa carne, porque se deixar, Gálatas fala sempre sobre isso. Há uma luta incessante entre a carne e o espírito dentro de nós. Gálatas capítulo 5, confere depois lá esse texto. E ele vai dizer que aos frutos da carne são conhecidas e são, e ele faz uma lista. E ele depois ele diz: mas o fruto do espírito é, e ele faz uma lista de apenas 9. E dentro de mim e de você, quem tem ganhado essa batalha? Talvez falte para a gente ser mais espiritual do que carnal. E quando eu digo espiritual, não estou dizendo que você tem que ficar orando, levantando a mão, mostrar espiritualidade. Isso não é ser espiritual, isso é mostrar espiritualidade, que é diferente. Numa tradução mais teológica, isso é espiritualismo e não espiritualidade real. Porque espiritualidade real é alguém parar no trânsito, ou brigar com você no trânsito, você sair e fazer alguma coisa para ajudá-la, porque você passou pela cruz, e pela cruz você sai por amor. É você olhar para aquela pessoa que é muito chata no teu trabalho, te incomoda, está te passando a perna, querendo te tirar de lá, e você olhar por ela e falar assim: eu vou orar por você, para que Deus transforme o teu coração. Isso é sair da carne e ir para o espiritual. É ter atitudes das quais Jesus teve, é ter posturas das quais Jesus teve. Ele é a referência. Tanto que por várias vezes no texto, ele menciona a pessoa de Cristo, e vai falando de Cristo dizendo: todos aqui são assim, é Paulo, mas é Jesus a nossa referência, não é Paulo e nem apóstolo, ou Apolo ou Paulo, nenhum dos dois.
Mas o problema que eu encontro no versículo 2, eu quero ler para você. Leite vos dei de beber. Olha o diálogo de Paulo com a igreja. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Paulo estava dizendo assim, deixa eu traduzir a linguagem para você. Leite vos dei, quando a primeira vez que estive com vocês, eu dei leite para vocês beberem. Porque vocês eram recém-nascidos no Evangelho, concorda? Então vou dar leitinho. E ele diz assim, continuando. Não vos dei um alimento sólido, ou seja, não falei de coisas maiores, porque vocês não podiam suportar. Mas ele no final, na parte C, ele diz assim, preste atenção. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está dizendo? Eu passei por vocês, eu ensinei vocês, fiquei um tempo com vocês, e agora eu estou mandando uma carta dizendo que vocês não mudaram em nada. Vocês continuam carnais. O tempo que deveria produzir em nós o crescimento e o desenvolvimento da nossa salvação, não aconteceu na igreja de Corinto. E é isso que talvez acontece com a gente. Eu estou na igreja há tantos anos, mas continuo sendo carnal. Quando que eu vou sair desse lado e vou virar a chavinha, e vou para o espiritual, e vou ser mais espiritual do que carnal? A carne vai perder mais de mim do que o espírito tem perdido. Quando vai acontecer isso? Paulo constatou o que ele está dizendo, e é um queixume dele. Até agora vocês não podem, ou seja, gente, eu estou cansado. Quando vocês vão crescer? Ele fala em outros momentos da carta aos Coríntios também. Estou cansado. E talvez é uma palavra de declaração de Deus, de amor. Eu quero transformar essa nação, mas eu preciso usar um povo consagrado, e eu não acho. Que só tem carnalidade entre nós, divisão, ciúmes, pecuinha, coisas que não edificam. Mas por último, eles não queriam deixar de serem carnais. A última que eu vejo nesse texto, eu queria compartilhar com os irmãos para a gente concluir. A ausência de crescimento. Porque num primeiro momento, Paulo chama-os de novos, de meninos, até associa-se a carnais. Mas depois, no versículo 1, Paulo chama-os de crianças em Cristo. E deixa eu te fazer uma pergunta muito clara que talvez Paulo tenha feito para eles. Querido, se a sua criança, você tem um filho, e esse filho com 1 aninho começa a falar gugu dadá, 6 meses, você fica feliz, não fica? Se com 1 ano ele fala assim, papai, o que você acha? Feliz ou não? É lindo, imagina? Ah, maravilhoso. Com 2 anos ele chega para você e fala, só papá. Aí você fala, ele demora a aprender, só sabe falar papá. Com 4 anos seu filho chega para você e só fala papá. O que você faz com ele? Seja bem honesto. Você leva para Carol, não leva, Carol? Na fono, fazendo propaganda aqui, Carol. Depois você me paga um açaí. Você leva na fono, você leva no médico, você leva em algum lugar porque você fala, tem algum problema acontecendo com o meu filho, porque com 4 anos ele já deveria estar falando, oi papai, eu te amo, em português, inglês e em francês. Não é assim? Mas a gente aceita Jesus, nasce de novo, e continua papá, é 2 anos, é 4 anos, é 10 anos, e a gente não olha para dentro de nós e fala, peraí, eu preciso crescer, que eu não posso mais ser assim. É uma própria da palavra obrigatoriedade para nós crescer, como ele diz, cresçamos naquele que é o cabeça, é Cristo. Há sempre uma proposta, um desafio, uma ordem dizendo, cresçam. Mas o problema é que naquela igreja, parecia que eles não queriam crescer, e Paulo estava incomodado com isso. Infelizmente hoje, talvez o que tem travado, Deus desceu vivamente sobre a igreja no Brasil, inclusive na nossa, talvez, trazendo para nós, é porque parece que a gente quer ficar como criança. E criança com 1 aninho fazendo papá, é lindo, mas com 4 anos falando papá, é doença, é dificuldade, precisa ser tratada. É isso que Paulo faz com as suas cartas, trata aquela igreja para que Deus possa usar profundamente pelo Espírito Santo aquela igreja. Por isso, eles não estavam crescendo, e a pergunta mesma que faço para você, você tem crescido? Do tempo que você aceitou Jesus até hoje, como é que está a sua linha? Ou você está igual? Salmo 32, eu encerro com esse texto, para a gente ler.
Não precisa abrir, farei a leitura dele aqui, e você acompanha na sua Bíblia e encerraremos com esse texto. 32, o versículo de número 9. Olha esse texto, já falei uma vez sobre ele, mas eu quero só deixá-lo aqui para a gente guardar. Não sejais como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte, não te obedecem. O salmista está dizendo para nós assim: queridos, não sejam iguais um cavalo ou uma mula. E eu gosto dessa expressão e eu queria que você guardasse isso. Nós estamos vivendo uma era de uma igreja mulificada. Sabe o que é uma igreja mulificada? Vou te dizer, você sabe o que é uma mula, né? Não sei se você sabe, mas mula tem algumas características que eu queria que você recordasse. Primeiro, mula é um animal híbrido. É um termo que é usado para ela, é híbrido, isso mesmo. Por quê? Porque ela é a junção da égua com o jumento. A égua com o jumento da mula, é híbrido. Não é com mula macho e mula fêmea. Sai mula. Égua e jumento, sai mula. Só que a mula do sexo feminino aí, vamos dizer assim, ela além de híbrida, ela também se torna, por causa dessa junção, estéril. Você nunca vai ver filho de mula. Você não vai ver nenhum, tipo um bezerro de mula, uma mulinha, não sei como é que vai chamar, porque nunca teve, e não vai ter, porque ela não pode produzir filhos. Ela não pode produzir raça a partir dela. Chegou nela, parou. E além de ser híbrida, estéril, segundo o próprio texto a gente sabe, é um bicho que trava, é um bicho, segundo o próprio texto, que empaca, que só é dominado por cabresto. Já viu a expressão que lá no Nordeste fala muito? Cara, quando mula empaca, tem quem tira, né? Mula. E por que a nossa igreja está mulificada? Vou colocar essas 3 características para a gente finalizar e encerrar. Primeiro, junção da égua com o jumento. O problema da nossa igreja é que a gente está sendo, biblicamente, totalmente híbrido. Você lê a Bíblia, você lê a Bíblia de não sei quem, você lê informação de não sei quem, você não sei quem. É só a Bíblia, querido, é só a Escritura, está entendendo? Mais nada, é só a Bíblia. Ah, eu não posso ler tudo isso. Pode, meu irmão, mas toma cuidado, porque você às vezes tem lido, e eu tenho ouvido muitas pessoas lendo livro de não sei quem, livro de não sei quem, e aí a teologia, ou o conceito dele, está uma bagunça. Desculpa te dizer, vou usar essa expressão que é minha, então eu posso usar. É uma teologia mulificada, que você não sabe o que é, de onde veio. Segunda, além de ela ser híbrida, a nossa igreja tem sido estéril. O que é isso? Ela não produz mais filhos, ela não produz discípulos, ela não produz pessoas mais que nascem do Evangelho de Jesus. Ela simplesmente aumenta por causa dos filhos que chegam, dos pais que estão trazendo, ou algo assim. Não tem mais esse evangelizar, essa missão, esse expoente de trazer pessoas para conhecer o Evangelho de Jesus. A gente não faz mais filhos. Lembram do conceito antigo que existia? Pais espirituais? Tem mais. E terceiro, quando você se torna híbrido dentro de uma comunidade, não produz nada, o que você faz? Quem não trabalha? Dá trabalho. Essa é a terceira característica da mula. Ela empaca, ela só dá trabalho, ela só funciona com cabresto. E é isso que a igreja mulificada na nossa realidade tem vivido. Pessoas que só estão na comunidade, só dando trabalho, só dando problema, só reclamando, só murmurando, não só de igreja, de pastor, de não sei o que, disso, aquilo, tal. Não consegue ter uma palavra de amor e de carinho. Isso é uma característica de igreja mulificada, irmãos. E a gente precisa eliminar isso, porque se nós não eliminarmos, o Espírito Santo não vai descer, porque a gente não aguenta e a gente não está preparado para receber esse avivamento, por causa da realidade da nossa igreja. Por isso, queridos, nós estamos preparados para o avivamento? Você está preparado para o avivamento? Se seu patrão chegasse hoje para você na sua empresa e dissesse assim: eu vou escolher entre vocês 2 pessoas apenas, vou melhorar, uma pessoa apenas que vai subir de cargo,
Seja bem honesto, você se comportaria igual depois de ouvir essa informação? Ele fala, daqui 15 dias eu vou escolher. Você mudaria de comportamento, sim ou não? Seja bem honesto. Talvez mudaríamos sim para que Ele nos escolha ou para mostrar serviço. Seja bem honesto. Agora, quando a gente olha para a questão do avivamento, Deus quer fazer, quer derramar, mas Ele precisa que a gente tenha algumas posturas. Que tal a gente começar? Que tal eu e você sermos o escolhido, a nossa igreja sermos aqueles das quais Deus vai olhar para nós e dizer, como disse para Jesus, estes são meus filhos amados em quem eu tenho prazer, e deles ou neles derramarei o meu espírito. Até porque a gente precisa começar, e que se comece por nós, que estamos ouvindo essa palavra de alerta, que não é só uma palavra de exortação, pelo contrário, é uma declaração de amor de Deus para nós, dizendo, eu quero sarar o nosso país, mas eu só vou sarar se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, me buscar, orar, se converter, e aí então eu sararei. Ou seja, primeiro Deus precisa restaurar a igreja, para depois restaurar a nossa nação. Precisa começar com a gente. Declaração de amor de Deus para a gente. Deus quer nos avivar, mas a pergunta, você quer ser avivado? De verdade? Precisamos tomar uma postura, e o meu desafio é que a nossa geração precisa desesperadamente dessa postura. O teu filho precisa ver você avivado, para ele ser avivado. Já que eles não estão, a maioria aqui, pai, os teus filhos precisam ver avivamento na tua vida, para eles desejarem serem avivados pelo Espírito de Deus que aviva na sua vida. A nossa geração precisa, senão vai passar despercebido. E mais um tempo a gente vai ficar sem mudança no nosso mundo.